Bom, pessoal, dando sequência então, agora a gente vai falar especificamente sobre os sistemas de produção, certo? Eu vou começar falando sobre um sistema que é bem conhecido no Brasil, que é o Plantation, que é um sistema que está vinculado aí com a organização social, né, e econômica do Brasil durante todo o nosso período de colonização. Quando se fala em Plantation, algumas coisas são importantes, tá certo? Algumas características são importantes. Primeiro, que é uma produção feita em grandes propriedades, ou os famosos latifúndios, tá certo? Então, são produções feitas em amplas áreas que se utilizam da produção de monocultura, o que parece uma coisa um tanto quanto contraditória, né? Porque você pode produzir muita coisa por ter muitas terras, no entanto, você acaba optando por produzir um único produto em toda essa área, né? Isso tem uma razão de ser. Essa produção, ela era uma produção voltada para o mercado externo, não para alimentar as demandas internas do seu país. Então, por exemplo, quando o Brasil ele produzia açúcar, você pegava todo o litoral, né, do Nordeste e parte do litoral do Sudeste para produzir cana-de-açúcar, para enviar para Portugal, certo? Não existia uma preocupação em você produzir isso, né, para alimentar a população interna do Brasil. Ninguém estava preocupado com isso. A preocupação principal era gerar lucro, gerar renda. E assim, a gente percebe que esse Plantation, até hoje, ele tem aí uma certa presença na produção nacional, mesmo dentro do sistema moderno de produção agrícola, em que a gente ainda nota grandes propriedades, monoculturas voltadas ao mercado externo, beleza? Monocultura, exportação e latifúndios. Uma diferença importante aí do que acontecia naquele período da colônia brasileira para hoje em dia é que antigamente a mão de obra utilizada era mão de obra escrava, certo? O Brasil era um país escravocrata, no qual a produção econômica era baseada na exploração do trabalhador negro, ok? Na maior parte das vezes, negro. E a mão de obra hoje em dia não, a mão de obra hoje em dia é uma mão de obra temporária, então assim, o trabalhador ele até recebe uma bonificação, recebe um valor pelo seu trabalho, mas é um valor sem vínculo empregatício na maioria das vezes, tudo bem? Então é o famoso boia fria, certo? É o cara que se desloca de uma cidade para outra para trabalhar por um período, depois ele vai para uma outra cidade, depois vai para outra cidade, ele não tem um vínculo específico com uma determinada empresa e ele trabalha em troca muitas vezes de alimento e um pouco de dinheiro, tá certo? E hoje em dia, obviamente, a gente tem a mecanização, né, que diminui um pouco a demanda por essa mão de obra. Por isso eu falei com vocês antes que a mão de obra na agricultura familiar ela é muito mais demandada, ela é muito mais necessária do que na produção intensiva, como no caso dos plantations na atualidade, os plantations modernos que estão vinculados aí com essa agricultura moderna, beleza? Além disso, importante aqui, né? Existem fortes impactos ambientais dessa produção, porque para você produzir você precisa fazer uma retirada da cobertura vegetal, ou seja, você destrói parte da vegetação daquele local. Isso gera um desequilíbrio ecológico, como aconteceu aqui historicamente no Brasil, na Mata Atlântica, né? Vocês sabem que a Mata Atlântica ela tem menos de 10% da sua mata original, principalmente por conta da produção agrícola e do processo de urbanização que se deu no litoral brasileiro. Hoje em dia a gente tem uma questão que é o Centro-Oeste, né, que é o Cerrado do Centro-Oeste, que foi muito destruído ao longo dos últimos 50 anos, e a preocupação especialmente com a Amazônia, que acaba sendo aí a atual fronteira agrícola, né, um novo local onde se está sendo explorado, tanto para a agricultura quanto para a pecuária, e a tendência natural é que isso gere aí esses problemas que geraram anteriormente, tá certo? Além disso, você tem um empobrecimento dos solos, que está vinculado com o fato de você produzir só um tipo de alimento naquele local, ou seja, você destrói completamente a biodiversidade que tem ali. Por isso é muito comum que chamem essas regiões onde se produz de desertos verdes. Você olha de cima, você vê toda uma plantação verdinha, verdejante, linda, mas a verdade é que ali não tem biodiversidade nenhuma, beleza? A gente também tem a roça itinerante, que é um sistema de produção, um sistema produtivo, que é bastante tradicional também, beleza? E é mais utilizado na situação, como eu disse para vocês, envolvendo especialmente as famílias, né? A produção familiar, feita em pequenas propriedades, beleza? Diferente do plantation, aqui você tem a policultura, ou seja, você produz mais de um tipo de cultura, mais de um tipo de alimento, mais de um tipo de produto, efetivamente. Isso é muito óbvio, né? Imagina que você produz para alimentar a sua família. Você vai fazer monocultura na sua terra,
Você vai plantar só tomate? Você vai plantar só batata? Você vai plantar só alface? Não. Você produz alguma diversidade para que a sua família não tenha que comer de manhã ensopadinho de batata, no almoço batata frita e à noite batata rosti. Tem que ter alguma variedade aí alimentar. Por isso, a policultura, beleza? Essa produção itinerante, né, que eu falei para vocês, essa roça itinerante, ela alimenta majoritariamente, prioritariamente, predominantemente os mercados regionais. E aí vem um ponto importante, que eu já disse para vocês, a maior parte do que vocês consomem está vinculada a esse tipo de agricultura, que é uma agricultura mais tradicional, beleza? Que se utiliza da mão de obra familiar. As técnicas utilizadas na roça itinerante são técnicas arcaicas, que têm impactos ambientais também presentes, tá certo? É um erro a gente supor que só a agricultura moderna tem impactos ambientais. Não, a agricultura tradicional também tem, mas historicamente ela existe por falta de conhecimento técnico, beleza? Então, por exemplo, uma coisa muito comum era a queimada da produção para você dar sequência à produção num outro ciclo. Então você produzia, queimava depois de um tempo, dava um tempo e produzia novamente. Isso está ligado aí com uma técnica que é bastante impactante para o meio ambiente, tá certo? Como eu disse, muito voltada para a subsistência. Dando sequência, fugindo um pouco do Brasil para a gente poder entender um pouco melhor como existe essa diversidade no mundo, quero falar com vocês sobre a agricultura de jardinagem, que é uma agricultura muito comum no Sudeste Asiático, beleza? Então, primeiro ponto importantíssimo, eu preciso que vocês entendam que países como o Japão, Camboja, Laos, Vietnã, são países com uma geografia muito complicada, tá certo? São países com territórios, em sua maioria, territórios pequenos, beleza? Em áreas de instabilidade tectônica muito grande, ou seja, você tem terremotos, você tem vulcões, você tem uma série de problemas ali relacionados à geografia física. Portanto, é difícil você produzir. Para além disso, você tem uma questão aí que é o relevo dessa região, que é um relevo um pouco mais acidentado, né, que a gente chamaria aqui no Brasil de relevo mamelonar, né, que é um relevo curvo, com vários morros, e você tem um clima chamado clima de monções, onde existem chuvas diárias por um período extenso do ano. Essas características dificultam muito a produção. E é justamente isso que influencia a cultura alimentar desses países, tá certo? Então, por exemplo, quando você vai num restaurante japonês e você vai ter o cardápio, basicamente o que você vê na sua frente é arroz e peixe, tá certo? E variações na utilização de arroz e peixe. Por quê? Porque, enfim, esses países, em sua grande maioria, têm uma área de pesca grande e eles conseguem produzir arroz com muita facilidade. É a famosa rizicultura, tá certo? Não se produz só arroz, tá certo? Existe uma certa policultura no Sudeste Asiático, existe uma certa policultura nessa produção de jardinagem, mas o alimento que predomina é o arroz, beleza? E a técnica está vinculada com uma coisa chamada terraceamento. Eu vou mostrar uma imagem para vocês para facilitar, mas eu vou tentar desenhar aqui, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu ver se meu mouse funciona. Beleza. Aqui vai ser eu no ápice da minha liberdade artística, tá? Imagina que eu tenho um morro, beleza? Imagina que aqui chova muito frequentemente. O que pode acontecer, gente, se eu venho até aqui em cima do morro, planto o meu produto e começa a chover na sequência? Um processo conhecido como erosão, né? Esse material ele vai ser deslocado, beleza? E vai ser transportado e eu vou perder minha produção. Vai ser jogado lá para baixo ou aqui para baixo. Se eu produzo aqui embaixo também vai ter problema, se eu produzo no meio também. O que esses caras desenvolvem? Isso aqui, ó. O que vocês estão vendo é justamente uma técnica chamada de terraceamento. O morro, né, que é uma área, em geral, bastante íngreme, ele dificulta, né, a produção justamente por conta das chuvas. Então se produz isso aqui que a gente chama de terraceamento, que basicamente é o corte, né, horizontal desse morro em várias camadas, que pareceriam aí alguns degraus, né, de escadas, basicamente para quê? Para diminuir a força da água no primeiro momento e para poder utilizar essas áreas aqui que ficam alagadas para a produção de alimentos que se dão bem com áreas alagadas. O arroz é um deles. O arroz ele se dá muito bem, tanto é que você pode plantar arroz tranquilamente num rio, né? Obviamente se esse rio não for tão caudaloso, né? Se ele não tiver um curso tão forte, mas você consegue produzir num lago, num rio ou nessa situação, nessas zonas alagadiças aí, temporárias, mas que podem ser utilizadas para a produção agrícola. Só que isso dificulta, obviamente, a mecanização. Só voltando aqui para a gente lembrar,
a mecanização é complicada, porque imagina um trator subindo aqui, né? Você não consegue ter essa possibilidade. Então, nesse caso, demanda de uma mão de obra abundante, tá certo? Como eu já disse, muito comum no Sudeste Asiático, países como o Japão, países como a China, países como o Vietnã, Camboja, Laos, todos esses caras praticam coisas semelhantes a essa técnica de jardinagem, beleza? Para poder finalizar, pessoal, vou dar mais um exemplo para vocês, que é o exemplo norte-americano, o exemplo dos Estados Unidos, né? Que também se utiliza aí de uma produção focada em monoculturas, tá certo? Só que é interessante notar que, historicamente, os Estados Unidos organizou essas monoculturas em grandes regiões, beleza? Então você percebe aqui, ó, cada uma dessas zonas destacadas por cores são zonas onde se produz um único tipo de produto. Por exemplo, vou pensar aqui essa área rosa aqui no Texas, né? Você tem o famoso Cotton Belt, né? Ou em português, bem dito, né? O cinturão do algodão, né? Uma região onde você produz prioritariamente algodões. Por quê? Porque é nessa região também onde se concentram as principais indústrias de produção de tecidos, de roupas. Então você acaba ocupando essa área e produzindo a matéria-prima necessária para essa indústria. Você tem aqui em cima o cinturão do trigo, né? Pegando aqui, por exemplo, a região do Kansas, né? Essa área aqui, que vai até quase o norte, até o sul do Canadá, você percebe uma produção significativa aqui de trigo. Você percebe a produção de leite aqui, né, mais a nordeste dos Estados Unidos. Aqui você percebe o cinturão do milho, né, que é muito utilizado tanto quanto produto de alimentação, quanto para produção de energia, né, o etanol americano produzido através do milho. Né, você tem aqui a agricultura irrigada na Califórnia, enfim. Percebam como são grandes monoculturas. Ah, não, mas só tem algodão aqui nessa região? Não, mas predominantemente você encontra essa produção, tá certo? Ah, mas aqui só tem produtos subtropicais? Não, tem outras coisas também. No entanto, você tem significativamente essa predominância desse alimento aqui, tá certo? Aqui nessa região principal a gente tem a criação extensiva de gado, por exemplo, né? Mas também produção agrícola. De maneira geral, só para reforçar para vocês, como essa produção monocultora ela é bastante comum no mundo, beleza? Colocando os Estados Unidos aí como sendo também uma potência agroexportadora, né? A diferença é que os Estados Unidos oferecem muito mais incentivo para os seus produtores do que o Brasil. Isso é um ponto importante, o que faz com que, inclusive, ele seja muitas vezes acusado aí de técnicas de monopólio, né? Porque favorece tanto os produtores que acaba ficando difícil concorrer com eles, assim como a União Europeia também faz. Tá certo, pessoal? Enfim, eu tentei fazer um apanhado bem rápido aqui para vocês dos pontos principais. Eu sei que é muita coisa em pouco tempo. Eu espero que vocês tenham entendido. Caso fique alguma dúvida, por favor, não hesitem e nos procurem, tá legal? Um grande abraço, um beijo e até mais.